é o teu nome. Eu saudo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu convido essa noite você aí no teu lar a adorar o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos encontrar como uma noiva preparada, porque Ele virá para buscar a tua igreja. E nós, como igreja, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas, purificadas. Então, que você levante aí do seu sofá, da tua mesa, comece a adorar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, dê espaço para o Espírito Santo se chegar. Oh, aleluia, Santo, Santo. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Nós te exaltamos, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti para todo sempre, Deus. Santo, 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 santo. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas.
dada a ti, Jesus. Tudo dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A paz do Senhor, em Pastor Jorge, hoje aqui em Jaguariúna, cooperando com a nossa congregação. Que momento especial. Estamos todos vivenciando esse momento, né? Essa quarentena, estamos reclusos e evidentemente que tudo isso trouxe para nós uma nova experiência. Diríamos que uma nova experiência necessária, porque evidentemente nos força a descobrir coisas que talvez não estávamos familiarizados. Este é um momento especial. E eu tenho certeza, queridos irmãos, amigos, você que está agora acompanhando este culto, essa ministração online, eu tenho certeza que Deus tem trabalhado no seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem trabalhado na sua alma. Portanto, eu quero lhe convidar agora, chegue pertinho com a família, se assente aí em volta do sofá, na mesa. Vamos ficar todos presentes ali, porque esta é uma oportunidade. O verdadeiro culto, nós sempre pensamos nisso, acontece dentro de casa. O nosso culto acontece em família. E evidentemente que depois congregamos com as demais famílias, e isso nós chamamos de assembleia, de ajuntamento, onde o povo se reúne. Já o salmista falava sobre isso no Salmo 134, sobre aqueles que erguem as suas mãos na casa do Senhor nas horas da noite, todos em comunhão, todos em perfeita unidade, abençoados. Isso maravilhosamente é bem aceito e nós sabemos que é necessário. Porém, contudo, todavia, estamos passando por esse momento em que Deus também está nos permitindo a rever e reconsiderar novas possibilidades de culto, e esta é a oportunidade que nós estamos tendo. Hoje eu gostaria de falar com você, neste domingo, dia 19 de abril de 2020, eu quero falar com você sobre o tema ansiedade. E isso baseado no texto lá de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando Pedro vai falar sobre a ansiedade, que é algo realmente terrível, mas eu quero que você hoje seja abençoado por isso. O texto fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Uma versão fala assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode orar comigo agora? Eu quero fazer uma oração para que esta palavra a encontre guarida no teu coração e você seja tocado pelo Senhor. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, nesta noite abençoada, propícia para que todos possam estar sendo tocados, alvejados pelas flechas do teu amor, direcionado a esta família, direcionado a este homem, a esta mulher, essas pessoas que estão aí com a alma aberta para receber algo do céu. Senhor, e que esta palavra possa também provocar algo, provocar mudança. A necessidade que nós temos de ouvir a tua palavra, Deus, é tão quanto a necessidade que temos também de mudar depois de ouvi-la. A tua palavra nos desafia a não sermos apenas ouvintes, mas sermos também praticantes. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, fique bem à vontade, se sinta realmente como você se sente na igreja, quando você está ali sentadinho para ser ministrado pela palavra do Senhor. Eu quero que você faça uma coisa importante. Eu fiz isso aqui, ó. Eu desliguei o meu celular, eu desativei agora qualquer som, qualquer barulho, porque qualquer coisa pode te distrair. Na igreja a gente fala assim, irmãos, não ande, não se locomova, para que nada roube esse momento tão especial do louvor, esse momento especial da palavra, louvores que tocaram em teu coração, e a palavra também vai tocar em tua alma, vai tocar no seu coração. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre a ansiedade. A ansiedade é algo que todos nós temos. Diríamos o seguinte, ninguém está livre da ansiedade. Ninguém, absolutamente ninguém, está livre da ansiedade. Todos nós podemos ser alcançados pela ansiedade. A ansiedade nos toca, a ansiedade se aproxima de nós. Ansiedade, diríamos que após o pecado do homem,
A ansiedade, ela vai fazer parte do cotidiano do homem. Ela vai sempre estar batendo lá na nossa ideia, sempre provocando alguma coisa na gente. Mas uma vez que eu tenho certeza que não posso estar livre da ansiedade, eu então posso sim ter ferramentas, porque como eu lido com ela, como eu vou lidar com a ansiedade é que fará toda a diferença. Isto é importante para nós. Às vezes eu não tenho como evitar que alguma coisa aconteça, mas como eu vou lidar com aquilo que aconteceu é que fará grande diferença no nosso cotidiano, na nossa vida pregressa, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento interpessoal, no nosso relacionamento social, no dia a dia, na nossa relação com Deus. Por isso que o Pedro está chamando a atenção aqui, porque ele está mostrando que essa ansiedade, por isso que ele não diz que não temos ansiedade, ele diz que esta ansiedade deve ser lançada sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Introdutoriamente, eu quero apresentar três coisinhas importantes, três pontos importantes, numa fala, duas delas numa fala latina e outra numa fala grega. Só para você ter uma ideia como isso realmente existe e nós precisamos ter consciência que a ansiedade vai existir, mas como vamos lidar com ela será muito importante. A primeira dela é alterdependência. Isso é importante. Alterreferência. Por que alterreferência? Essa palavra latina, ela vai realmente dizer sobre o outro, um outro, o segundo. Alter no latim quer dizer um outro. Ou seja, pessoas que acabam vivendo a sua vida na referência do outro, olhando o outro, pensando no outro, como é o outro. Olhe bem para mim, quantas pessoas que estão me ouvindo agora e sofrem terrivelmente da ansiedade por força de que está olhando as outras pessoas, vendo a outra pessoa, se referendando em outras pessoas. Embora às vezes pareça ser até positivo isso, quando nós temos uma referência positiva, às vezes o filho vai se referenciar no pai, né? Ele vai ter boas referências do pai, e assim sucessivamente, nós vamos ter pessoas que são exemplos para nós, e isso é importante, mas isso seria no ponto positivo. O maior problema da ansiedade é quando isso realmente, ela vai nos trazer conflitos internos, porque quando olhamos o outro, quando comparamos-nos com o outro, quando o outro é uma referência para nós, no sentido do que ele tem, do que ele possui, do que ele é, como ele é, isso provoca uma ansiedade terrível. Isso é destruidor, isso acaba com a gente, isso acaba com a nossa projeção de vida. A outra é o ego, ego-referência, ou seja, todo mundo sabe o que é o ego. Está ligado à coisa do egocentrismo, quando as pessoas têm a si próprio como referência. E isso vai acabar matando muitas vezes muitas pessoas, porque às vezes nós dizemos que não precisamos do outro. Eu sou autossuficiente, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo outro, e eu passo a ter uma referência a partir de mim mesmo. E por que é importante falar isso para você? Porque o ser humano, por ser pecador, essa autorreferência, ou seja, esse ego-referência que ele passa a ter, isso vai afetar tremendamente, porque a personalidade do homem, o caráter do homem pós-pecado foi realmente deformado. Olha o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é muito importante entendermos que, às vezes, se avaliar como positivo, isso não tem nada de ruim. O homem tem que ser positivo, a mulher tem que ser positiva. Isso flui como algo interessante. Mas quando esta ideia do seu ego está trazendo essa angústia para você, eu fico querendo galgar cada vez mais, buscar cada vez mais. O egocentrismo provoca isso. Ele faz o homem voltar-se a si mesmo, voltar-se para si. E isso gera uma ansiedade. Por quê? Porque você não é perfeito, porque você tem dificuldade, porque você é pecador. E evidentemente isso vai levando você mais para baixo do que na verdade para cima. Eu tenho que tentar evitar ter o alter referência e tentar evitar também o ego referência,
Mas eu preciso saber que nós temos uma outra referência maravilhosa, que é uma palavra grega que nós chamamos de tel-referência. Tel é Deus. A nossa referência deve ser em Deus, a partir de Deus. Deus deve ser, Jesus deve ser a maior e absoluta e total referência para as nossas vidas. Se seguirmos esse princípio, se olharmos para esse princípio, se andarmos nesse princípio, absolutamente não teremos problema nenhum. Por que não teremos problema nenhum? Porque o problema que virá, que chamamos de ansiedade, nós saberemos como lidar com essa ansiedade. Lembra que eu falei para você no início da minha fala? A ansiedade, todos nós somos suscetíveis a ela. Todos nós teremos. Alguns de uma maneira diminuta, outro um pouquinho mais elevado, mas teremos. Agora, como eu reajo diante da ansiedade? Como eu me comporto diante da ansiedade é que fará toda a diferença. E neste caso, até o referência, ou seja, partindo de Deus, eu não terei outra coisa a não ser a vitória. A palavra do Senhor aqui, o Pedro fala, Ele tem cuidado de vós. Se é uma coisa que Deus entende, é de ser humano. Deus entende o ser humano, porque Ele nos criou, Ele nos fez, Ele que nos elaborou, Ele que dedilhou os seus dedos nessa massa toda. Então, você pode ter certeza de uma coisa, quando você se referendar a partir de Deus, a sua vida será maravilhosamente triunfante, não porque você não terá os problemas, você sim terá os seus problemas e eles deverão vir todos os dias, basta cada dia o seu mal, disse Jesus Cristo. Mas como eu vou lidar com esses problemas é que realmente serão significativos em minha vida. Então pense nisso, nesta introdução eu gosto de pensar sobre isso. E a ansiedade, ela vai provocar o quê? A dependência emocional. E é sobre essas dependências que eu quero abordar também com você hoje, falando um pouquinho em detalhes sobre essa dependência emocional. Então, o dependente sente sempre nesse momento uma situação de angústia, porque a palavra já fala dependência, né? Então, nós temos essa questão de Deus, no Salmo 42, fala assim, a minha alma anela, né? Vamos parafrasear o salmista no Salmo 42, quando ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus, anela. Vamos dizer, a minha alma depende de Deus. E por que que o homem vai depender de Deus? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que existe em nós não saiu de ninguém outro a não ser do próprio Deus. Deus deu, somos o imago Dei, Ele deu a sua imagem e a sua semelhança a esta criação chamada de ser humano. Por isso que o ser humano é o único ser que pensa, que elucubra, que raciocina. Nós temos a capacidade de transigir, porque isso foi outorgado a nós a partir da criação que Deus nos deu. Diferente dos animais, diferente de qualquer outra coisa inanimada. Você percebe que os panteístas adoram a imagem, as árvores, adoram o sol, a lua, adoram as coisas que tem aí, os panteístas, porque para eles tudo isso é Deus. E eles acabam adorando as coisas inanimadas. É um perigo terrível, porque na verdade, muitas vezes se valoriza bastante uma floresta, mas não se valoriza um ser humano que está ali caído na sarjeta. Se investe bilhões para tentar salvar os golfinhos, salvar espécies que estão em extinção, e nada contra isso, mas quando se investe todo esse valor e se abandona o principal, que é o ser humano, nós temos sérios problemas na nossa sociedade e como o homem está vendo o outro ser humano. Deus vê diferente. A prova disso é que quando Jesus encontrou um homem que era o endemoniado gadareno, a Bíblia fala que tinha sobre ele, na verdade, mais de 2.000 demônios. Eram legião de demônios sobre a vida daquele homem. E naquele momento, o demônio que estava dentro da vida daquele homem fez um pedido para Jesus. Falou assim, deixa a gente entrar nos porcos. Olha, é importante você entender o seguinte, porcos ou qualquer outro tipo de animais foram todos criados por Deus, criaturas de Deus, Deus cuida delas. Deus jamais gostaria de ter maltratos à criatura. Tem gente que bate em cachorro, que faz coisas terríveis. Deus não gosta disso.
Mas todas as vezes que o homem estiver concorrendo com o animal, Deus valoriza o homem. Olha só, o Senhor disse então para os demônios: vocês podem entrar então naqueles porcos, eu autorizo, permita-nos que entremos nos porcos. O Senhor permitiu, os porcos foram e afogaram-se e morreram. Puxa vida, que amor é esse de Jesus que permite os porcos ficarem endemoniados e acabarem por sua vez se afogando? Qual a diferença? A diferença é que enquanto os animais não têm alma eterna, eles não vão para a eternidade. A criação desses seres irracionais, ela se limita enquanto vivem aqui a sua vida materialmente falando, fisicamente falando. Diferente do homem, o homem tem uma alma eterna. Nós temos a imortalidade da alma. O mais importante para Deus e o projeto maravilhoso de Jesus, ao descer do céu, é salvar a alma humana. O Senhor não veio salvar os animais, nenhuma espécie de animal. Deus sabe exatamente que é o próprio homem que destrói o ecossistema. Mas isso é importante você entender, que todas essas coisas acabam, na verdade, fazendo confusão na vida das pessoas, porque elas passam a valorizar muito mais outras coisas e deixam de valorizar aquilo que é o principal. O principal está no olhar de Deus, no foco de Deus. Então, para nós vai ser muito importante falar com você sobre isso, porque se nenhuma evidência para apoiar exatamente o que está faltando na gente, a parte que falta na gente no que tange a ansiedade, nós precisamos hoje entender um pouquinho sobre essa dependência emocional. E a primeira delas que eu quero abordar com você, são pelo menos 3 tipos de dependência emocional, é a dependência emocional na família. Me permita falar um pouquinho com você que está reunido aí em família, e talvez vocês vão se entreolhar, talvez vão até se cutucar, e é necessário que isso aconteça. A palavra tem que incomodar você, a palavra tem que mexer com você. Você tem que sair desse sofá depois, olhando um para o outro, como aqueles homens que ouviam a palavra de Jesus, diziam: puxa vida, ninguém falou igual a esse homem. Ou então, aqueles 2 discípulos de Emaú, nossos corações ardiam quando a palavra era exposta para eles, era disseminada no coração deles. Precisa Deus provocar algo na gente, provocar mudança na gente, isso é importante. Então, quando eu falo sobre dependência emocional na família, isto é o que é passado de pai para filho muitas vezes. Nós temos o que nós chamamos de um efeito cascata, porque quando não se trata exatamente o primeiro, o segundo inevitavelmente será também a resposta daquele primeiro. Então temos muito isso dentro do contexto familiar. Às vezes esse rapaz, essa moça que se enamoraram, eles vão se tornar uma família, e quando se torna uma família, eles já têm uma referência de uma dependência emocional muito grande dos pais. Eles não têm sustentação, eles perdem muitas vezes bases. A prova disso é tão grande que o Senhor, quando criou o homem e deu ali uma esposa para o homem, o Senhor disse que esta esposa, ela estaria lá com o marido a partir de que momento? Deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha que interessante, ambos uma só carne. Para serem uma só carne, que é ter relações sexuais, viver maritalmente junto, era necessário deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe fala exatamente deixar a dependência da família. Muitos filhos vão morar até com os pais. Ah, pastor, por causa de uma necessidade. Pode até ser, mas isso poderá se estender por muito mais tempo. E o pior não é o espaço físico apenas. Às vezes o maior problema é o espaço emocional, o espaço econômico que não se deixou. Quer dizer, é necessário deixar pai e mãe. Muitas vezes nós temos isso, porque supervalorizar a proteção oferecida pela família. Não, aqui eu estou mais tranquilo, aqui eu estou mais seguro. Se eu sair daqui, tem filhos que estão com 30 anos e não querem casar. Por que não querem casar? Porque estão na dependência emocional. Essa dependência emocional está, na verdade, fisgada de tal maneira nos filhos, que muitas vezes eles ficam, na verdade, desestimulados em comprometer-se numa vida conjugal. Olha quantos moços e moças que estão me ouvindo agora, que estão namorando 10 anos, 12 anos. Não, é porque eu quero primeiramente comprar tudo, eu quero já tudo pago. Talvez isso aconteça aos seus 40 anos, 50 anos.
Pergunta para o seu pai se ele tem tudo realizado já com a idade que ele tem. Ele conquistou no decorrer da vida. E você precisa sair dessa dependência emocional na família, porque você precisa se personificar melhor. Olhe para mim, queridos, eu preciso que vocês entendam isso. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido, porque nesse tipo de dependência, a autoconfiança, ela não é incentivada. Se os pais não tomarem cuidados para empurrar esses filhos fora do ninho, conta-se que quando a águia, ela vai ter os seus filhotes, ela procura um lugar bem alto, lá nas montanhas, em uma rocha, ela vai forrar aquilo lá, vai colocar graveto, ela vai matar um animal, um bezerro, vai tirar o couro daquele animal, vai deixar um ninho maravilhoso. E ali ela começa a trazer para aqueles filhotinhos todo o alimento, todos os dias, boquinha aberta, se alimentando. Mas chega uma hora que a águia mãe entende que é a hora dos filhos começarem agora a buscar o próprio alimento. Eles têm que bater as asas, eles têm que começar a aprender a viver por si só. E muitas vezes esses filhotes não querem sair de lá. Então, como a mãe fez o seu ninho forrado com uma camada gostosa de uma pele de ovelha, embaixo ela colocou gravetos e espinhos. O que ela faz nesse momento? Ela puxa aquele tapete, aquele acolchoado gostoso, e os filhotes acabam espetando-se nos espinhos. Eles pulam então nas costas da mamãe águia e do papai águia. Agora sim, os pais vão ensinar aqueles filhos a terem a sua dependência agora, a sua autodependência, ou seja, vão aprender a se relacionar com a vida do dia a dia. Vai ser ensinado primeiramente para eles como voar, bater as asas, começar a ensinar coisas básicas para a vida desses filhotinhos águia. Gente, todo mundo entende isso, mas muitas vezes na prática não vivemos isso. Quando não são os pais que têm medo, ficam segurando. Tem mãe que fala, filho, eu acho que ainda não está na hora. Quantas mães que seguram filhos com uma certa idade dentro de casa e muitas vezes se apegam demais. Eu sei que a primeira mulher que o menino vai ter na vida é a mãe. Isso é importante, a primeira mulher é a mãe. Mas é necessário que ele tenha a segunda mulher, que é a esposa. Será a esposa. Então, mamãe e papai, é necessário sair dessa dependência emocional na família. É necessário, a fim de que ele seja incentivado a ter a confiança. Ele precisa estimular a sua autoconfiança. Filhos precisam ser estimulados. Pastor, mas como que eu faço isso? Meu filho não quer, já falei. Puxa o tapete. Você precisa trabalhar com isso. Mas ela é muito ansiosa. É claro que é, todos nós seremos ansiosos. Mas ensine ele a lidar com essa ansiedade. Ele precisa trabalhar isso, ela precisa trabalhar isso. Esses meninos muito enclausurados, muito na deles, essas meninas muito enjauladinhas ali, estão quietinhas no seu canto, no seu recôndito. Aparentemente parece que tudo isso, boa filha, bom filho, cuidado, cuidado. Uma que você tem que pensar, você não continuará a viver para sempre ao lado dos seus filhos. Se não for pelo casamento, é pela morte. Se é uma coisa que Deus deixou certo para nós, é que a morte nos separa. A Bíblia diz exatamente isso, a morte vai nos separar. Então, queridos irmãos, jovens, amigos, todos que estão me ouvindo, precisamos trabalhar essa questão da ansiedade, trabalhando exatamente essa questão da dependência emocional na família. Você entendeu isso? Seu coração se abriu para isso, eu quero que você seja abençoado. No segundo momento, a dependência emocional no casal. Agora feche um pouquinho aí, sendo um pouquinho mais estrito sensualmente falando, temos que trabalhar a questão do casal. Olha, irmãos, eu gosto demais de falar aos casais e acho que eles precisam se unir, eles precisam se comungar, eles precisam ter planejamento, e isso é maravilhoso. No curso Casados para Sempre, nós falamos do ministério de uma só carne. Nós falamos exatamente que não é mais meu, minha, agora é nosso dinheiro. É nossa casa. Por vezes, a falta de entendimento disso causa conflito no casamento, né? Porque o meu dinheiro, porque o meu salário, isso gera problema. Então precisamos desmistificar isso e dizer que agora somos uma só carne e uma vez casados, nosso, não mais meu, ok? Eu saio dessa independência para viver uma dependência. Legal? Tudo bem. Porém, contudo, todavia, não podemos jamais esquecer de um detalhe. Essa dependência emocional no casal,
os fragiliza quando não são entendidos à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque a individualidade da alma, ela existe. A prova disso é tão grande que o próprio Jesus vai nos ensinar que o marido não pode salvar a esposa, que o pai não pode salvar o filho, que a esposa não pode salvar o marido. A salvação, ela é individual. Olha como é importante você entender isso. Então, pegando o gancho com esse tipo de pensamento de Jesus, é importante que o casal entenda isso, porque frequentemente e mais prejudiciais nós temos essa dependência no casal. E muitas vezes a mulher é anulada porque ela depende demais do marido. Ela perde até a sua personalidade. O fato de eu estar unido com meu cônjuge jamais pode anular, em hipótese alguma, a minha personalidade. Eu preciso saber que eu sou um ser pensante, eu vivo, eu respiro, eu preciso ter a minha liberdade de ser. E muitas vezes o casal vive conflitos seríssimos. E muitas vezes a mulher vive insegura. Pensando, por exemplo, no caso de um marido tosco, bravo, insensível, e a mulher muitas vezes fica na dependência tão grande dele, que ela na verdade fica amarrada. Ela cria uma série de ansiedades. Isso vai gerar tristeza. De vez ser prazeroso conviver com aquele cônjuge, é triste demais. É um cativeiro. A Bíblia não nos incentiva ao divórcio. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva o seguinte. A palavra do Senhor é muito clara quando diz em Malaquias 2,6 que Deus ojeriza, Deus odeia o repúdio. Algumas versões usam a palavra divórcio lá, e tem diferença entre divórcio e repúdio. Então Deus odeia o repúdio. Então, só para você entender, o que Deus fala sobre o repúdio em detrimento do divórcio? Questionaram Jesus sobre isso no capítulo 19 de Mateus. E então, o próprio Jesus diz o seguinte: olha, o Senhor ordenou Moisés que o homem que repudiasse a mulher deveria dar-lhe carta de divórcio. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. O homem, naquele contexto, ele queria repudiar uma mulher, dizer, eu não gosto mais de você, não quero mais de você, mas ela, ao mesmo tempo, estava ligada a ele. Então, ele só a repudiava e arrumava uma próxima esposa. Então, isso, na verdade, tornava-se um cativeiro para aquela mulher, porque aquele homem não me quer, mas também não me deixa. O Senhor autoriza, então, Moisés fazer o seguinte: todo homem que repudiar a sua mulher, dê-lhe também carta de divórcio. Carta de divórcio é alforria, carta de divórcio é liberdade. Ela precisava se reconstruir. Deu para entender um pouquinho aqui? Então preste bem atenção, que isso é enfatizado pela palavra do Senhor. Paulo mesmo diz que se esse marido ímpio não quer conviver com você, ele é tosco, ele não te valoriza, ele é violento, ele é terrível com você, então que ele vá embora. Você não precisa viver debaixo de servidão, diz a palavra do Senhor. Precisamos buscar muito entendimento sobre isso. Então, essa dependência, ela carrega grandes incertezas. Tem gente que fala assim, eu só não me separo porque senão eu não tenho onde morar. Eu só não me separo porque não sei o quê. Deus não quer que você se separe, mas o que Deus também não quer é que você viva nessa dependência no casal, sendo massacrado. Ou você trata isso, você busque recurso. Lembra quando eu falei no início que a ansiedade, todos nós seremos, na verdade, alcançados pela ansiedade? Não obstante, como vamos reagir diante disso que fará grande diferença? Então, a mulher deve continuar sendo violentada em casa, porque se ela sair, ela não tem para onde ir? Então, ó céus, ó vida, vamos gritar que nem lá as pessoas gritavam naquela comédia do Chapolin: ó, quem poderá me defender? Não vai aparecer nenhum Chapolin colorado para defender você. Aqui Deus quer que você tome decisões importantes. Essa dependência emocional no casal, ela precisa ser revista, avaliada, porque você tem a sua individualidade. Você tem que ter personalidade firme. Busque ele, fale com ele, busque ajuda, busque se orientar sobre a questão. Não fica aí presa achando que não tem saída. Tem saída sim. Você tem saída. Você precisa sair debaixo desse jugo, até para poder ajudá-lo. Porque este homem violento, ou esta mulher que tem essas atitudes, eles são reflexos exatamente dos próprios lares de onde eles vieram. São pessoas que foram deixadas ao Deus dará. Olha, gente, nós precisamos tratar seriamente essa questão da dependência emocional,
Porque, aparentemente, falando aqui, dá uma ideia assim, se você não for muito preciso, que está indo contra a Bíblia. O que, na verdade, a Bíblia é a favor desse ponto. Interessantíssimo. Deus precisa cada vez mais que eu e você entendamos isso. O próprio José vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus não chamou o homem e a mulher para viver debaixo de jugo. Quando Jesus chegou apresentando a proposta do caminho, ele abriu os braços lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para isso eu quero que vocês tomem sobre vós o meu jugo. Por que o meu jugo? Porque aquele povo estava debaixo do jugo dos fariseus, dos saduceus. O jugo eram os ensinamentos dos talmudins lá, dos discípulos. Eles viviam debaixo de uma ordenança pesada, que os sufocavam. Jesus teve que encará-los face a face. Vocês, hipócritas fariseus, vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Vocês criam leis para piorar a vida do povo no dia a dia. O próprio Jesus disse: então vem a mim. Por quê? Porque eu tenho um jugo melhor para você. O meu fardo é leve. Os meus ensinamentos são maravilhosos. E isto dará descanso às vossas almas. Ei, você pode dizer um amém aí? Você pode concordar comigo? É isso mesmo. Deus está nos orientando, nos norteando a vivenciarmos essa independência no que tange essa questão emocional no casal. Essa dependência emocional no casal, isso vai gerar um grande conflito. As pessoas se sentem impotentes. O dependente sente tanto medo de perder o seu parceiro que pode desenvolver um comportamento nocivo. Isso é terrível. Isso é terrível. Precisamos urgentemente de EPIs nessa nocividade. E o melhor EPI é a Bíblia. EPIs são equipamentos de proteção individual. Você precisa entender isso, queridos e queridas. Em último lugar, porque o meu tempo já está se esgotando, precisamos largar ou vencer essa dependência emocional na família, dependência emocional no casal. Em último lugar, a dependência emocional no meio social. Eu quero encerrar com essa parte porque no meio social, isto é, nós vemos que em certas pessoas, nós vemos a necessidade excessiva de serem reconhecidas. Isso é terrível. Eu falei sobre o alter, o alter referência, Alter referência é exatamente quando o outro passa a ser para mim importante e eu passo a me referendar a partir dele. Nós tivemos muito isso no jovem, para ser aceito no grupo. Eles precisam usar o que os outros estão usando. A bonita mesmo é só a mulher que usa aquilo. O bonito mesmo é só o homem que usa aquilo. É só quem está em tal estágio da vida que é alguém feliz. Quem não está não é feliz. Isso é um perigo demais. Porque essas pessoas acabam realmente sofrendo muito. Então, pessoas assim entram em pânico se não forem aceitas. Elas acabam tendo uma dependência emocional no meio social. E isso acaba atrapalhando a sua vida e isso te gera uma ansiedade terrível. Você tem que saber lidar com isso. E como que eu faço isso, pastor? Primeiro, você tem que conversar consigo próprio. Vá diante do espelho, olhe nos seus olhos no espelho, cara a cara, bata um papo consigo. Começa a conversar consigo mesmo. Você consegue? Fale um pouquinho quem é você para essa pessoa que está no espelho. E quando você fizer isso, começa a ver essa pessoa como uma imagem de Deus. Imago Dei. Deus nos criou. Está vendo isso aqui? A nossa identidade. Ninguém é igual a ninguém. Não se baseie pelo outro. Saia da dependência emocional nesse quesito social. Pare de querer ser aceito nos grupos. Se me aceitarem, muito bem, mas tem que me aceitar do jeito que eu sou. Depois eu conquisto, eu vou evoluindo. Isso é um processo, é paulatino. Isso é normal. As pessoas precisam se engajar de tal maneira em que elas primeiro se auto-entendam.
se você não se entende, como você vai entender o outro? Como que o outro vai entender você? Olha como a Bíblia é preciosa, porque você não vem sentar nos bancos da igreja, quando voltarmos, para ficar ouvindo meia dúzia de palavras e sair e dizer glória a Deus, Jesus é o meu vencedor. Não, a Bíblia fala que o Senhor nos fez vencedor. Por quê? Porque Ele nos capacitou. Jesus diz assim para nós: no mundo tereis aflições. Não, vocês não terão aflições, porque eu já resolvi todas elas para vocês quando eu morri na cruz. Pelo contrário, o que Jesus venceu na cruz por nós era exatamente o que eu não poderia vencer. Só o sangue de um justo, maravilhoso, glorioso, é que poderia propiciar, ou melhor, expiar o meu pecado. Por isso que eu falo que Deus não nos ama. Deus não nos ama. Deus nos ama através do Filho. Porque quando Deus viu o homem pecador, Deus disse: a minha justiça faz com que eu aplique a sentença nesse homem pecador. Aí Jesus se apresenta como propiciação pelos meus pecados. A Bíblia fala que Deus vai lá e massacra o Filho. Nas palavras do profeta Isaías, o profeta veterotestamentário, no capítulo 53, ele fala que ele foi moído. Porque Jesus veio pagar um preço que Deus exigiu, não foi o diabo, foi Deus que exigiu. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E naquele momento, então, Jesus se oferece, Deus joga toda a sua ira sobre o filho, e aí mata o filho. A morte do filho propiciou o amor de Deus a nós. Então, quando Deus olha para mim, para você, Ele não olha direto para mim, para você. A Bíblia fala que Paulo fala que Ele é o mediador. Então Deus olha pelo Filho a nós outros. A Bíblia fala que Deus amou o Filho. Então, não nos dará com Ele todas as coisas. Romanos capítulo 8, Deus deixa muito claro isso. Esse amor de Deus por mim, por você, é um amor que foi externado por meio do Filho. Jesus clareia isso quando Ele fala: que você for pedir ao Pai, peça em meu nome. Por quê? Porque o Pai não vai te ouvir. Pode chorar, espernear, ficar no chão: ó Deus, aquelas lágrimas 24 horas. Aí Deus se sensibiliza: tá bom, eu vou te abençoar, tadinho. Não! Uma das coisas importantes na Bíblia é que Deus não tem dó. A palavra do Senhor nos diz diferente, que Deus tem amor, e o amor é por meio do Filho. Nos amou por meio do seu Filho. Deu para entender isso? Lance-se nos braços dele. Lembrando o versículo de Pedro: Ele tem cuidado de você. Ele cuidará dessa ansiedade tua. Ele vai cuidar desse momento. Então, em todas essas dependências, ela passa a residir numa baixa autoestima. Eu quero desafiar você hoje, aí no sofá onde você está, no seu cantinho, que você hoje faça uma oração comigo. E essa oração é falando para Deus assim: é verdade, Deus, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, mas eu quero lançar sobre Ti toda esta ansiedade. Ore comigo. Muito obrigado, Pai. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra antes fará o que Te apraz. Portanto, esse meu ouvinte, esse irmão, esta irmã, que acabaram de serem ministrados pela palavra que efusivamente penetrou forte na mente e no coração, permita, Deus, que eles apliquem isto na íntegra. Permita, Deus, que eles vivenciem isso. Permita, Deus, que o coração dela se enche de uma graça gloriosa que os tire desse poço, desse lamaçal. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima, em o nome de Jesus.